Javier Milei vence as prévias das eleições argentinas e dá um gostinho de esperança para uma direita portenha que, enfim, tá acostumada a perder, verdade seja dita, mas que representa um país cujas esperanças começaram a soar, vamos dizer assim, diferente após a vitória na Copa do Mundo. Sim, a vitória na Copa do Mundo trouxe para a Argentina um ímpeto de resposta e de vitória para um país muito acostumado a perder. Tá? O clima da Argentina é um clima de derrota, é um clima de depressão, e a vitória na Copa mudou, virou uma chave na cabeça dos argentinos, isso muitos argentinos comentam, inclusive comigo, eu tenho amigos lá. Votar em Milei pode ser que pareça ser vamos dizer, uma escolha nessa direção, a direção de uma mudança, de uma direção positiva. Eu vou fazer uma análise da mente dos argentinos, vou falar sobre a Argentina, vou falar sobre o Milei, e esse é um vídeo que, creio eu, que vocês vão gostar bastante, né? Não tô falando de Brasil, mas como muita gente no Brasil tá falando, quem é esse cara? Ele é o Bolsonaro argentino? Acho que ele vai esclarecer muita coisa na cabeça de vocês. Então, roda a vinheta. Galerinha, só antes de continuar, vamos lá, ó o que chegou aqui, que coisa maravilhosa. A nova edição da revista Valete, ó. Nossa, eu beijei o complexo trans. Não, eu não sou um ativista trans, tá? É uma revista que denuncia o complexo woke trans. E eu quero que você compre ela. Se assine a revista Valete, mbl.org.br/revista. Ajude a tornar a primeira revista de direita mensal, tratando dos assuntos, viável. E estamos conseguindo, e graças a você. Então, vamos lá, entra, tô aguardando você aqui. Vamos lá, galera, vamos lá direto ao ponto. O Javier Milei, ele venceu essas eleições prévias que tem ali na Argentina. E o mundo agora tá só falando, basicamente em termos de política, se não o mundo da América Latina, desse fato muito estranho. Como é que esse cara aí da foto, com esse cabelo que é tipo do Guga Chakra, ou mesmo meu cabelo quando eu tinha cabelo, como você também pode ver na foto, como é que esse cara pode ter vencido isso? Como esse cara pode ter se tornado uma liderança política? E eu vou primeiro escrever ele, tá? Veja, Javier Milei, que, enfim, montou seu partido agora, e na Argentina, veja só como são fáceis as coisas. O cara vai lá e monta o partido, e o partido sai do papel. Aqui pra montar o partido é inferno. A gente vai montar, mas assim, é muito difícil, tá? Javier Milei é um cara que se define como libertário, praticamente um anarcocapitalista. É um economista, vamos dizer, com várias obras, inclusive papers. Ele tem artigos científicos e também tem livros impressos. Então, não é um Zé Mané, ele não é apenas um polemista de rede social. Defende teses ligadas à escola austríaca, tá? Ainda que tenha algumas divergências em alguns temas. É um cara que defende o fim do Banco Central, tava defendendo agora a dolarização da economia da Argentina. É um cara, veja só, que ele, em termos comportamentais e na defesa de determinados temas polêmicos, traz muita briga, comprando uma agenda, vamos dizer, de grupos bem conservadores, tá? É um cara, vamos dizer, trazendo aqui de resumo, é anti-aborto, diz que não existe aquecimento global, é um cara que, em resumo, se alinha a partidos e iniciativas políticas de direita, não necessariamente libertários, que se define como libertário, mas ele é agrupado a um bloco de direita, então ele é amigo do Eduardo Bolsonaro, ele anda com o pessoal do Vox na Espanha, ele, vamos dizer, é um defensor ali do Donald Trump. Então, quando você junta ele no pacote, ele se coloca, enfim, ele se define, e ele historicamente é um libertário, mas o bloco político que ele faz parte é o bloco político da direita populista, que surgiu ali entre 2015 e 2016, tendo sua figura mais proeminente o Donald Trump, mas com nomes aqui e ali como o próprio Jair Bolsonaro. Temos que colocar aqui no jogo ele diferente, por exemplo, de uma Meloni, tá? A Meloni, ela faz uma linha bem diferente. Ela não é uma libertária, não é uma anarcocapitalista, e eu nem colocaria ela como alguém também da turma do próprio Trump. Tá? A Meloni, ela joga um jogo diferente, ela é politicamente, ou melhor, no jogo político, a Meloni é uma pessoa muito mais sofisticada do que o Milei. O Milei é um cara mais direto ao ponto, ele é uma figura meio bizarra na aparência, assim, ele soa estranho, e é natural que ele soe assim, porque ele quando criança, ele tem problemas com os pais, desde sempre, ele quando criança ele tentou ser jogador de futebol, se não me engano tentou ser goleiro, acho que do Chacarita, ele tentou ser cantor de rock. Então esse visu meio anos 60, vem muito que ele cantava numa banda cover dos Rolling Stones, tá? E ele tem comportamentos que não se enquadram com a ideia de um cara tipo Deus, pátria, família, né? Como você vai ver num vídeo que eu vou mostrar agora, ele tem, vamos dizer, preferências sexuais um tanto quanto exóticas. Com Daniela nosotros teníamos lo llamamos un monopolio bilateral. Un monopolio bilateral tenían. Es decir, teníamos una relación monógama. ¿Y el sexo tántrico seguís por ahí? ¿Seguís? Porque te escuché una vez que hablaba del sexo. ¿Practicás? Sí, claro, fui professor. Ok, né? Claramente esse cara não é um conservador na vida pessoal dele. E isso
né? Isso destaca ele de qualquer outra coisa que desse movimento populista tenha. E a gente pode notar, o Donald Trump também nunca foi um conservador na vida pessoal e o Bolsonaro também não. Mas o Milei, diferente, por exemplo, do Bolsonaro, ele não se comporta como moralista. Na Argentina não há esse fenômeno, por exemplo, de igrejas evangélicas. E a população argentina ela é mais instruída e ela é naturalmente mais liberal, tá? A população argentina é uma população mais urbana. Boa parte da população argentina mora, por exemplo, na região da Grande Buenos Aires. E é uma população, vamos dizer, que lê mais, tá? É uma população que, mesmo vivendo num país que parece que trabalha pro próprio fracasso, é uma população que tem uma produtividade maior que a do brasileiro, e eu acho que é essa alta instrução, tá? Uma boa escolaridade que faz com que a Argentina sobreviva com dignidade, mesmo num país feito pra dar errado. É um país, assim, que trabalha insistentemente pra dar errado. Então, acho que isso faz com que, vamos dizer, certos fenômenos, vamos dizer, que são mais simplórios, como esse conservadorismo de mentira da família Bolsonaro, né, voltados para ludibriar, vamos dizer, pessoas evangélicas de classe C e D, isso não cola e nem precisa colar lá. Lá ele pode falar que ele é um instrutor de sexo tântrico e, enfim, defensor do poliamor e tá tudo bem, tá? Ou seja, são peculiaridades argentinas, tá? Todo esse personagem muito louco, porque isso se mistura também com uma crítica muito dura que ele faz não só ao sistema político argentino, mas à esquerda argentina e também a própria turma do Macri, colocam ele como um personagem único na fauna América Latina. Não dá pra comparar o Milei com ninguém. Eu vi gente falando assim, ele é tipo um Paulo Cogos. Não é, cara, o Paulo Cogos é um idiota. Volto a falar, aquele lá é um cara que se define como um professor de sexo tântrico, ele gosta de transar demais. O Paulo Cogos é, enfim, o Paulo Cogos, né? Então, não é a mesma coisa, é uma coisa muito diferente, é uma coisa exótica, mas é muito diferente, não contra paralelo em nada, tá? O que ele tem, que eu enquadraria junto com o Trump e com o Bolsonaro, é um carisma magnético que faz com que as pessoas se atraiam por ele, tá? Então a coisa é muito mais ligada à personalidade dele do que qualquer outra coisa, tá? Portanto, as pessoas não estão dando um papel tão importante para as ideias dele, ainda que ele traga coisas polêmicas que, para um país que tá quebrado, tá valendo a pena puxar, porque não tentar algo diferente. Mas o que ele tem em comum com o Trump e com o Bolsonaro é uma personalidade magnética que atrai a atenção das pessoas, e ele canaliza essa personalidade como sou o homem que vai enfrentar esse sistema que tá todo errado, tá? Então ele, para mim, ele tem em comum com eles essa personalidade magnética, ainda que o estilo seja bastante diferente, tá? Ele não tem nenhum tipo de experiência política, a gente é um país muito complexo, a gente é um país, ouso dizer, quase tão complexo quanto o Brasil, com máfias político-partidárias, amarrações das mais bizarras envolvendo o Ministério Público, Judiciário, Legislativo, Executivo, um país tomado por sindicatos, um país com um empresariado também complicado, ou seja, eu creio que a missão que ele se coloca, ou que ele se propõe, é uma missão que eu acho que ele não vai conseguir executar, tá? Porque todo mundo que, enfim, sem experiência política, e ele tem uma visão até meio lúdica da política, todo mundo que se propõe a fazer isso, de forma muito simplória, acaba se chocando com a realidade é muito dura e a realidade te impede de executar seus planos. Pode ser que ele tenha simplesmente um governo frustrante, e aí aconteça o que aconteceu aqui com o Bolsonaro e em outros lugares, tá? Milei, ele, nesse aspecto, ele pega, porém, um processo diferente na sociedade argentina. Como eu falei, o argentino é um povo muito pessimista. E eu acho que por ser, de longe, o povo mais interessante da América Latina, essa mistura de italiano, espanhol e índio que eles têm ali, um clima melancólico que eles têm, fazem com que, vamos dizer assim, eles tenham uma certa fleuma e uma vibe pessimista que impede eles naturalmente de dar certo. Eles também, não sei se é por uma vaidade intelectual, todo argentino quer parecer mais inteligente do que ele realmente é, e aí os argentinos, eles, vamos dizer, desconfiam do sucesso fácil, desconfiam do sucesso como um todo, e todo herói argentino é um herói, vamos dizer, dramático, né? O Maradona, o drama do Maradona, é o Perón, Evita Perón, então tudo pra eles tem uma carga emocional, dramática, tudo parece que vai terminar com uma derrota do protagonista, né? Os heróis deles são sempre heróis caídos. Então, o lance todo da Argentina é um lance complicado. Então, assim, tá na alma da Argentina uma espécie de clima de autossabotagem, é uma coisa que impede eles de darem o próximo passo, porque se você botar todos os ingredientes no papel, a Argentina tem tudo para ser um país de primeiro mundo. E mais, a Argentina já foi um país de primeiro mundo, a Argentina já foi uma das 10 maiores economias do mundo, um dos grandes exportadores de agricultura do mundo no começo do século XX, um país que estava se industrializando muito rápido, e aí veio a autossabotagem e eles brecaram. Porém, essa vitória que teve na Copa do Mundo na Argentina, tocada por um cara como o Messi, que é um cara estranho, tá? Ele deixa de se parecer com os argentinos em muitos aspectos, ele não é, vamos dizer, um herói perturbado, ele é um herói tímido, mas não um herói perturbado.
ele virou um clique na Argentina. E de fato, assim, esse governo fracassado, o governo atual argentino é muito, muito ruim, ele deixou claro para os argentinos que talvez essas apostas que eles fazem nesses candidatos populistas de esquerda, ultra-sindicalizados, o kirchnerismo, etc., é uma aposta que não vai longe. O Fernandes fracassou. Então, claramente eles vão votar em alguém de oposição e claramente não é alguém da oposição do sistema. Um exemplo, o Macri. O Macri foi muito isso. É como se o Macri fosse o Aécio Neves vencendo a eleição. Então eu acho que os argentinos eles vão buscar um caminho antissistema, tomados por um surto de otimismo. Lembrando uma coisa, por mais que a crise esteja muito forte, o mundo olha pós-Copa do Mundo para a Argentina de maneira diferente. O turismo para a Argentina aumentou, especialmente no final de 2022. Então o mundo, vamos lá comer carne barata, vamos tomar vinho barato. A Argentina se tornou um lugar de turismo interessante. E a Argentina tá nesse negócio talvez geracional de, e se a gente der uma mudada, tá? Volto a falar. É um clima positivo para mudança. Pode ser uma virada histórica que o país pode dar? Veja, sempre pode. Mas eu tendo a duvidar. E pode ser mais uma experiência política ligada à direita exótica que não dá em nada, tá? O track record da direita exótica na América Latina é bem ruim. Basicamente a direita meio exótica na América Latina quase sempre fracassa, termina tentando um golpe. Não sei se essa é a vibe do Milei. Volto a falar, o Milei é muito diferente dos demais. O Bolsonaro, se bobear, não sabe escrever o próprio nome no papel. O Bolsonaro é um cara que estava envolvido num escândalo agora de, enfim, de laranjal e de usar os assessores dele para roubar objetos de arte recebidos e, enfim, fazer escambo lá fora para ele botar uma graninha no bolso. O Milei é um cara com artigos, com livros publicados, é professor, é um cara diferente, um cara que trabalhou já em, vamos dizer, em grandes corporações, é um cara diferente, exótico, mas é um cara que tem cérebro. Pode ser, vamos dar um benefício da dúvida, sim, claro, ainda mais um país como a Argentina, mas, como diz o Felipe Hermes, ele fez um tweet muito bom, se der certo, um cara como ele, com essa experiência pró-mercado funcionando na Argentina, será uma grande vitória para a América Latina. E se ele der errado, bom, a Argentina se deu mal de novo, então dane-se. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Beijos e abraços pra todos vocês. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.